Muito obrigado, Lara. É verdade. Hoje nós temos um tema bastante interessante e que nos toca muito de perto, que são as questões que dizem respeito a essa influência que os espíritos exercem sobre as nossas vidas e muitas vezes de forma não tão clara, não tão evidente, as influências ocultas dos espíritos nos nossos pensamentos e atos. Isso remete a gente a um pensamento bastante curioso, uma informação do ponto de vista histórico bastante curiosa. É que quando a mensagem espírita surgiu, isso lá na segunda metade do século XIX, nós tínhamos vários pesquisadores investigando a questão espiritual, o fenômeno espírita. Vários, em diversos países, diversos lugares diferentes, com diversas formações distintas, tentando investigar a mediunidade para verificar a veracidade ou não desses fenômenos que aconteciam na nossa humanidade. Mas o que a gente observa nessa construção que aconteceu ao longo do tempo? É que esses pesquisadores, e aqui eu posso enumerá-los como Camilo Flammarion, Gustave Gelley, Ernesto Bozano, César Lombroso, Alexander Aksakov, De Rochas, William Crookes. Meu Deus, eram tantos os pesquisadores que trabalhavam sobre essas questões no século XIX. E é curioso como eles todos convergiam para uma mesma linha de raciocínio. Qual era a linha de raciocínio desses homens? Provar a existência e a sobrevivência dos espíritos. Se você pegar as obras que foram produzidas por todos esses autores clássicos da doutrina espírita, você vai perceber uma convergência da discussão deles no sentido da comprovação técnica da existência do espírito e da comunicabilidade dos espíritos. Então você vai ter ali tratados interessantíssimos desses autores para a comprovação não só da existência, como da sobrevivência do espírito através de vários fenômenos mediúnicos. Mas dois pesquisadores espíritas da época, eles têm uma visão diferente. Um deles é Leon Denis e o outro Allan Kardec. Qual é a diferença desses dois autores em relação a todos os demais que compuseram o conjunto bastante numeroso de pesquisadores do fenômeno espírita do século XIX? É que todos os demais estavam focados na comprovação técnica da sobrevivência. Leon Denis e Allan Kardec debruçaram-se sobre outros aspectos. Qual? Fundamentalmente, a consequência moral desse saber. E isso era muito curioso, porque enquanto os outros estavam querendo provar, não, tem sim mediunidade, o espírito sobrevive sim, está aqui a prova, ele fez uma mão de parafina, conseguiu bater uma foto. Kardec estava preocupado com o seguinte: dado que todas essas experimentações são verdadeiras, dado que todo esse conjunto de verdades já está confirmado, o que significa isso para a humanidade? Qual é a consequência para o homem de saber que existe a vida após a morte, que os espíritos existem e que eles se comunicam conosco? Eles se dedicaram a investigar os aspectos do comportamento humano em relação a isso. Mais ou menos assim: dado que existe vida após a morte, dado que existe a reencarnação, dado que os espíritos são felizes ou infelizes no mundo espiritual a partir de suas condutas na Terra, considerando isso, pergunta-se: como devem viver os homens para que sejam felizes na condição de espíritos? Então veja
que é um deslocamento muito significativo do objeto da análise. Kardec e Leon Denis estão querendo saber como devem viver os homens e todos os aspectos que dizem respeito à interferência na vida dos homens em relação à existência dos espíritos. Porque, veja, se eu não sei que existe vida após a morte, se eu não sei que os espíritos existem e, consequentemente, não sei que os espíritos interferem no pensamento dos homens, a minha visão de mundo é uma. Mas a partir do momento em que eu sei que eu sou um espírito, que eu sou imortal, que os outros também que me precederam também são, e que os espíritos se comunicam com os homens, meu Deus, tudo se transforma, a nossa vida passa por uma revisão completa, porque eu começo a olhar as coisas e começo a dizer, cara, a vida não é só isso aqui que eu estou vendo, não. Olha, a gente se apegar demais às coisas materiais, eu vi como ficou um espírito. Eu tive a oportunidade de, numa reunião mediúnica, conversar com uma entidade que cometeu um assassinato. Eu vi como ela está. Eu tive notícias da condição em que os suicidas se encontram. Eu consegui informações sobre as almas que passaram pela terra e que amaram, como é que elas estão. Então, nós conseguimos saber notícias do lado de lá, de como estão os espíritos a partir do que fizeram do lado de cá. E, além disso, eles nos trazem notícias sobre um segundo processo extremamente interessante. Não só a existência, a sobrevivência dos espíritos e sua sorte do lado de lá. Mas a doutrina espírita vem até nós e nos abre um canal de entendimento não só sobre isso, mas sobre esse processo de integração da mente dos homens com a mente dos espíritos. Quando eu não sei que sou uma alma imortal, quando eu não sei que sou um espírito e que os espíritos existem, eu coloco todas as responsabilidades de tudo que me acontece na vida corporal. São processos orgânicos, são processos cerebrais. Tudo que se passa é em cima da matéria objetiva que eu vejo. Mas quando os nossos olhos se abrem para entender a imortalidade da alma, nós passamos a conjecturar que os espíritos não somente sobrevivem, mas interagem com os homens. Sim. A mesma doutrina que vem nos falar sobre as nossas questões de preparo para a felicidade vindoura pela prática do bem, ainda na Terra, também vem nos dizer que os espíritos possuem a possibilidade de se comunicarem conosco. Nossa, que coisa incrível, né? Por um momento a gente pode dizer, mas isso é extraordinário. Como que ninguém nunca soube disso antes? Como que uma coisa tão relevante a gente nunca soube? Nós tínhamos que ter sabido disso antes. Será que nunca soube? Será que a humanidade nunca soube que os espíritos se comunicam com os homens? Se os espíritos não se comunicam com os homens, se não existe essa relação do espiritual com o mundo material, me explica então o que são as religiões? As religiões, sem exceção, as religiões todas, sem exceção, são fruto de processo de conexão dos espíritos com os homens. São intuições, visões, emoções, êxtases, experimentações espirituais que fazem com que determinados indivíduos tenham a convicção de que sim, a vida espiritual existe.
Sim, de verdade, o mundo do outro lado é real. E foi em cima dessa convicção, foi em cima desta verdade maravilhosa que todas as religiões se construíram. E se a gente for pensar, desde o início da nossa civilização, os homens conversam com os espíritos. Se não vejamos no Velho Testamento, quando Moisés estabelece sua lei, ele deixou gravado no Levítico que não deveria existir entre o povo aqueles que adivinhassem pelos mortos. Quando a gente ouve isso, a gente diz, nossa, então está condenando o espiritismo. Mas uma leitura atenciosa do texto vai nos dizer que essa informação é que não se deve adivinhar pelos mortos, consultar os mortos, que é uma prática que a própria doutrina espírita destaca para nós, dizendo, olha, isso não é conveniente. Procurarmos uma reunião mediúnica para perguntar, eu devo casar ou eu não casar? Eu separo ou não separo? Mudo de cidade, faço vestibular para que coisa? Então, essas perguntas que dizem respeito à vida material, elas correm por nossa conta. Se nós, por algum motivo, recorrermos aos espíritos para nos darem notícias sobre essas questões, nós estaremos resvalando dentro de uma conduta que não é aquela preconizada pela doutrina espírita. Assim como Moisés, o Espiritismo também diz, não é conveniente ficar querendo adivinhar pelos espíritos. Não é interessante ficar querendo adivinhar pelos mortos. Porque muitas vezes as pessoas acham que porque somos espíritas, obrigatoriamente as nossas vidas são decididas pelas entidades espirituais, são elas que dão as balizas para que a gente ande. Não. As orientações dos espíritos são sempre de caráter geral e moral. Geral e moral. Geral por quê? Porque não é para mim, não é para Lara, não é uma coisa feita para uma pessoa em particular. A orientação é geral. E além de ser geral, ela é moral. Ama, perdoa, faz o bem, suporta, tem paciência. É esse sentido. As orientações dos espíritos são orientações de caráter geral e moral que nós podemos recolher para a orientação das nossas vidas. Mas nunca nos valermos da mediunidade para que a gente consiga obter algum tipo de informação privilegiada para as nossas vidas. Então, não foi essa a proposta. E a mesma coisa acontece em outras religiões do passado. O que eram as sacerdotisas, as pitonisas, os oráculos, as sibilas, os sacerdotes egípcios? Quem eram os druidas? Quem eram esses homens? Quem eram os sacerdotes do Templo de Jerusalém? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, quem eram eles? Médiuns. Quem eram eles? Médiuns. Percebiam os espíritos, sentiam a presença deles e passavam para os homens as informações que eles lhes transmitiam. Então havia alguns templos, como o Oráculo de Delfos, o Templo de Éfeso, o Templo de Apolo em Éfeso, era tido como um local maravilhoso aonde as pessoas iam para recolher ideias dos espíritos. As pitonisas entravam em transe e passavam informações. Só que nem sempre informações de cunho moral. Havia muito excesso no uso dessa mediunidade. Muitas pessoas indagavam sobre suas vidas pessoais, sobre suas condições materiais de existência. Era um modelo muito infeliz do uso dessa mediunidade. Era muito triste. Mas nem por isso esse fenômeno deixa de ser verdadeiro. Ele é verdadeiro, mas a forma como nós trabalhamos a sua prática
nesse período da história da humanidade, foi muito equivocada. É por isso que, ao longo do tempo, essa prática foi sendo questionada, e passou a ser olhada até de maneira excessivamente rigorosa, como se fosse a comunicação dos demônios. Então, houve toda uma demonização da mediunidade, em que durante a Inquisição as pessoas eram levadas à fogueira, elas eram queimadas, torturadas, eram chamadas de bruxas. Do que estamos falando? Estamos falando de mediunidade. Estamos falando dessa comunicabilidade dos espíritos com os homens, que é oferecida ao longo de toda a história do ser sobre o planeta. Desde que o homem se apresentou na Terra, a mediunidade faz parte da sua história. E aí, nós vamos perceber um traço muito interessante ao longo de toda a história nessa questão da mediunidade. É que ninguém se preocupou de estudá-la. As pessoas se dividiram em dois grandes grupos. Um grupo dizia: é isso aí, mediunidade é isso aí, vamos cultivar, e tem que praticar, e vamos vender, e vamos exercitar. E estimulava-se em várias sociedades com que a mediunidade fizesse parte do dia a dia. Uma sociedade cigana, por exemplo, a mediunidade está o dia inteiro misturado com as pessoas. Isso é das pessoas, isso é da cultura. Nos povos africanos, a mesma coisa. A cultura da mediunidade está na raiz do povo. A mediunidade está na raiz dele. E aqui aproveito para fazer um parêntese, Lara, só um instantinho. Vou sair um pedacinho do tema, vou sair e vou voltar. É sobre a construção do Brasil. O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho fala do interesse que os africanos compusessem a estrutura da raça brasileira, não como escravos. A escravidão, como muitas outras coisas, foram equívocos clamorosos provocados pelos portugueses ao longo da história. Não era para existir a escravidão. Ninguém abona a escravidão. Não era isso que deveria ter sido feito. Eles deveriam vir na condição de trabalhadores. Essa era a ideia. Mas era interessante que eles viessem. Mas por quê? Para mesclar cristianismo trazido pelo europeu com a mediunidade do negro. E essa mescla promoveria o arcabouço suficiente para a sedimentação da doutrina espírita. Se você perceber, no nosso entorno não há outra nação que tem a recepção do elemento negro. Eu sei que aqui teve escravidão e não estou abonando essa prática, mas só o Brasil e a colônia inglesa dos Estados Unidos é que fizeram a adoção de trabalho escravo africano. Então, você vê como é interessante isso. Essa mediunidade veio, se enraizou na nossa sociedade, de maneira que é banal falar que alguém fala com os espíritos no Brasil, porque isso ficou no nosso ideário. Isso não existe em outros países. Se você for, por exemplo, na Europa, estiver na Itália, e disser assim, não, porque falar com os mortos, mas o morto não está morto. Como assim falar com o morto? Fala, mas o morto morreu. Como que vai falar? É tão sedimentada a ideia de que não existe comunicação, que para a implantação de uma ideia imortalista de comunicabilidade fica muito mais difícil. Porque está enraizado no psiquismo dos homens a ideia de que a morte é o fim de todas as coisas. Então, esse elemento da mediunidade, ele se espalhou por várias culturas, várias civilizações, em várias épocas da humanidade. Mas ninguém nunca estudou. Ninguém nunca se debruçou sobre ele para verificar de fato o que ele era, como ele funcionava, quais eram as características que ele tinha. É quando acontece, no século XIX, a chegada de Allan Kardec nesse cenário. Por isso que é tão importante o estudo que a doutrina espírita faz. Porque a doutrina espírita é a primeira, não tem a segunda, essa é a primeira vez que alguém vai olhar a mediunidade e vai dizer, vamos analisar esse fenômeno, seu mecanismo,
suas classificações, sua origem, seus tipos, os aspectos de formação, de comunicação, o que é possível, não é possível acontecer, como é esse fenômeno. Nunca a humanidade teve um tratamento científico para investigar. Ou ela foi negada, como se fosse crendice, ou ela foi tratada na conta de fantástico, de extraordinário, de ininvestigável. Isso não pode ser mexido, porque isso são coisas espirituais. Outros pensando que era satanismo, que era Satã, que era o demônio, mas estudo científico criterioso, analisando as questões com o bisturi da lógica, só a doutrina espírita se propôs a investigar, classificar e organizar esse saber. Tanto que o próprio termo mediunidade foi dado pelo espiritismo, nem existia. Tinha outros vários nomes, mas a ideia de ser um intermediário entre os espíritos e os homens, servir de meio, essa é uma ideia de Kardec, e isso é que constrói a base do pensamento espírita. E Kardec vai escrever uma obra, o Livro dos Médiuns, onde ele vai apresentar toda a estruturação teórica sobre essa questão, objeto nosso de estudo aqui mais tarde. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, mas a gente deve também ter as oportunidades de estudarmos o Livro dos Médiuns para investigarmos os desdobramentos do Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Médiuns é muitas vezes apresentado como sendo a sequência natural do conteúdo do Livro dos Espíritos, pelo aprofundamento nas questões práticas, que o Livro dos Espíritos fica apenas no contexto mais filosófico. E é nessa obra, o Livro dos Médiuns, que nós iremos encontrar um texto de Allan Kardec que diz: todo aquele que num grau maior ou menor sente a influência dos espíritos é por este fato chamado médium. Então, o que é um médium? É quem sente mais ou menos a influência dos espíritos sobre si. Ele iria dar um tratamento técnico para esse aspecto, dizendo que ele vai conceituar mediunidade como a capacidade de você sentir a presença dos espíritos, mais ou menos intensamente. Sentiu, é médium. Aí ele diz: todo aquele que num grau maior ou menor sente a influência dos espíritos é por este fato chamado médium, sendo raros aqueles dos quais não se percebe nem sequer rudimentos. Então é muito difícil você achar uma pessoa que não sinta a influência que os espíritos exercem sobre nós. Então o que a gente vai ter como resultado dessa lógica? É que na nossa vida existem pessoas que vão sentir mais e pessoas que vão sentir menos a influência dos espíritos. Não deixa de ser médio, né? Porque sente pouco, mas sente. O outro sente mais e sente. Aí Kardec disse: olha, para ficar mais fácil, eu vou criar uma linha divisória. Eu vou dividir. Pegou e dividiu e disse: existe um grupo de pessoas que sente essa influência mais forte e tem um pessoal que sente a influência mais fraca. Esses que sentem mais fracamente, tecnicamente também são médiums. Também, porque sente a influência dos espíritos, mas é fraca. Não sente muito, é como um eu. Eu não vejo, eu não ouço, eu não enxergo, eu não percebo, eu nem arrepio. Então, eu sinto muito pouco a influência dos espíritos. Eu sinto só a intuição, mas é uma influência pequena, mas é. Então, Kardec faz uma divisão e diz que ele vai dividir entre os que sentem mais a influência e os que sentem menos. Há os que têm uma influência menor e há os que têm uma influência maior. Existem pessoas que percebem claramente os espíritos, veem os espíritos, falam com os espíritos. Todos os que fazem isso são verdadeiramente médiuns, chamados em doutrina espírita pelo nome de
Médiuns ostensivos são aqueles que são médiuns. O cabra vê, ouve, dá passividade, sente a presença, manifesta a percepção dos espíritos, excreta ectoplasma e faz uma materialização, realiza um fenômeno de desdobramento, movimenta com seus fluidos objetos de sobre a mesa pela ação direta de um espírito sobre seus fluidos. Quer dizer, ele ostensivamente é médium. Mas tem uma galera que está abaixo da régua. São os que têm a influência dos espíritos menor. Então, todo aquele que num grau maior ou menor sente a influência dos espíritos, chamado por isso médium, sendo raro aqueles que dele não se encontra nenhum rudimento, mas eu tenho os que são médiums que não são ostensivos. Aqueles que os espíritos sugerem, mas ele nem sempre percebe. Ele não consegue perceber. Ele acha até que a ideia é dele. Ele não acha que a ideia, porque assim ele diz, não, mas não é espírito não, sou eu que estou pensando. Essa ideia é minha, eu pensei, o pensamento é meu. Por quê? Porque o processo de conexão, ele é tão sutil e às vezes tão brando que a pessoa não consegue perceber. Então existe a possibilidade de que essa relação da interconexão da mente do homem com a mente de um desencarnado seja tão sutil que a pessoa nem percebe que ela está sob a influência dos espíritos. Então, nós vamos encontrar situações em que eu estou sendo influenciado pelos espíritos e eu digo, eu percebo, eu estou vendo, tem uma entidade no meu quarto, eu percebo ela chegar, eu ouço ele falando comigo. Então, esse é ostensivo, mas tem os outros que não percebem e vão sofrer as chamadas influências ocultas dos pensamentos dos espíritos em nós, ou a influência dos espíritos nos nossos atos e nos nossos pensamentos. Objeto da nossa discussão de hoje. Então, o que são essas influências que os espíritos exercem ocultas? É porque elas são sutis. O indivíduo que sofre nem percebe, ele acha que é ele. Ele não tem noção de que o impulso para determinado pensamento ou ato não saiu dele, mas saiu de uma entidade espiritual que o circunda. Às vezes isso pode parecer até um pouco desconfortável, mas quando Allan Kardec perguntou para os espíritos na questão 459, se os espíritos influenciam nas nossas vidas, disseram os espíritos, muito mais do que supondes. Ou seja, a influência dos espíritos nas nossas vidas é muito mais intensa do que nós poderíamos imaginar. Sim, 1000 vezes sim. Eles se encontram muito mais presentes nas nossas vidas do que nós poderíamos crer. Quando Kardec recebe essa resposta, ele fica até um pouquinho preocupado. Ele diz assim, sim, mas e como é que eu posso fazer para saber o que é meu e o que é dele? Porque já que eles influenciam muito, que é a sequência das perguntas que Allan Kardec registrou em O Livro dos Espíritos. Ele vai dizer, tá, mas como é que eu vou saber o que é meu e o que é dele? Qual é a condição que eu tenho para saber o que me pertence e o que não me pertence? E os espíritos vão dizer o seguinte, não importa muito saber quem foi que pensou, se foi você ou se foi o outro. Porque uma vez que foi ele que sugeriu e você agasalhou a ideia é sua. Ou se você mesmo gerou a ideia é sua. Não interessa muito a fonte, já que ele sugeriu e você disse, gostei da ideia, e puxa a ideia de maneira mais intensa e enche a sua mente com aquele pensamento, ela é sua, ela não é dele. Não dá para a gente dizer assim, a culpa é do obsessor que me sugeriu,
que me colocou esse pensamento na minha cabeça. Não. Você pensou porque você, na verdade, quis pensar. Na verdade, os espíritos, eles não plantam ideias na nossa cabeça. Isso é muito importante que se entenda. Nenhum espírito planta ideia na cabeça da gente. Os espíritos, eles regam a ideia. Ele vem com o regador de ideias e rega a ideia, mas ele não planta. Porque plantar é pegar a sementinha e botar na cabeça. A sementinha já está lá. Ele só consegue fazer a gente pensar ou agir de determinada forma porque o germen desse pensamento, o germen desta ação já está em nós. Quando ele rega, ele só diz, vai, faz. E o indivíduo, às vezes, porque não percebe, ele acaba enveredando por um caminho achando que o pensamento é dele. Ele fica em casa, é verdade, né? Estive pensando, eu acho que a minha mulher não merece tudo isso que eu faço por ela, não. No fundo, ela não merece. Aí eu começo a alimentar uma série de pensamentos que eu penso que são meus, são deles. Kardec diz assim, tá, então tudo bem, não é bom saber, não adianta saber porque já acumulou, mas mesmo assim, se eu quiser insistir de saber, me fala se tem alguma maneira de saber se é meu ou se é dele, ainda que não seja a coisa mais útil, só para eu saber. Aí os espíritos dizem, bem, se tu queres saber, embora não te seja muito útil, eu vou te falar. O primeiro pensamento é seu, o segundo é do espírito que te acompanha. Então, uma pessoa ofende você, qual é o seu primeiro pensamento? Voar no pescoço da pessoa, pegar no pescocinho dela e apertar? Se o primeiro pensamento for esse é o seu, esse é você. Aí você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, esse segundo pensamento não é o seu. Esse segundo pensamento é dos que seguram você. Então, você age e depois reage. Os espíritos tentam segurar a sua conduta. Mas pode acontecer o contrário, em que você ouve e diz, coitado, não vou nem mexer, porque tá bom, não vou nem... Vai ficar pior se eu mexer. Aí passa um pedaço, você começa a remoer. Mas ele disse isso mesmo para mim? Nossa, que miserável. Eu não acredito que esse cara falou isso para mim. Eu tenho que dar uma resposta para ele. Eu vou dar o troco. E aí eu começo a planejar uma vingança. Segundo pensamento, esse já não é nosso. Então você já consegue saber quem anda com você. Dá uma olhada na reação segunda que você tem diante dos processos de perturbação que possam lhe acontecer. Se alguém, por algum motivo, se aproxima de nós, espiritualmente, dá para saber, pelo sentimento que nos envolve depois que a gente absorve uma ideia, qual, na verdade, é a característica essencial que nós possuímos nesse sentido. Então, a gente vai poder perceber a influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos, fazendo um processo de autoconhecimento. Começar a me observar. Pô, hoje eu vou tirar para saber quem é que anda comigo. Então eu vou ficar quietinho, esperando ver as minhas reações. E quando acontecer alguma coisa que eu sinto que eu saí do eixo, eu fico me procurando. Eu fui para o mal, voltei para o bem, ou eu estava no bem e fui para o mal? Que é para saber quem te acompanha, que é para saber quem fica sugerindo ideias. Quem é que, na verdade, ronda a minha casa mental, querendo regar ideias dentro do meu coração, dentro do meu cérebro, estimulando que eu faça isso. Porque se a gente não cuidar, ainda que seja sutil, nem por isso é menos grave. Que uma coisa é uma influência rasgada, a outra é uma influência sutil. Mas nem por ser uma coisa sutil, nem por isso deixa de ser perigoso. Porque, às vezes, processos mascarados conseguem ser mais perigosos do que os fenômenos que a gente tem como sendo os fenômenos espetaculares da obsessão. Neste sentido,
Emmanuel, trabalhando junto com os conceitos que Allan Kardec nos oferece no livro A Gênese, consegue trazer para nós uma informação muito preciosa. Quando a gente soma essas duas realidades, nós vamos perceber que, no fundo, existem 5 expressões diferentes de influenciações, ainda que sutis, que os espíritos podem exercer nas nossas vidas. Às vezes são rasgadas, espetaculares, indubitáveis. Tem vezes que não. Tem vezes que elas são tão sutis que a gente não percebe e vai descendo 1 milímetro por dia quando a gente vê, tá bem enroladinho. Então vamos ver esses 5 tipos que a gente tem? Pode ser, Lara? Tá tranquilo? Tranquilo, claro. Tá confuso o que eu estou falando? Mais límpido que a água. Claríssimo, Jorge. Então vou avançar. Vamos Bom, lá. 5 tipos de influências que os espíritos exercem sobre as nossas vidas. Primeiro, bem pequenininho, tá vendo? Bem pequenininho. Esse pequenininho chama-se assédio. O que é assédio? Assédio é um processo de influência espiritual que decorre de um episódio de perturbação. Ele não é um processo estabelecido contínuo. Ele é um episódio. Os espíritos estão à espreita para fazerem um ataque. Você abriu o flanco, eles aproveitam e derrubam você. Então isso chama-se assédio, uma armadilha. Vou dar um exemplo. Alguém, de repente, não gosta da sogra, não se dá bem com ela, não tem uma relação boa. E, graças a Deus, a sogra mora longe, ele mora para cá, então vai tudo bem. Aí acontece que a sogra, que mora numa cidade pequena, ficou doente e precisa vir fazer um tratamento de saúde na cidade maior, onde o genro mora com a filha. E a filha diz, meu bem, mamãe vai ter que passar conosco aqui uns 2 ou 3 meses. Ah, não, pelo amor de Deus. Você tá louca. Mamãe vier para cá, minha filha, vai ser um problema. Aí os espíritos, opa, olha aí uma brecha. Então eles já sabem que existe uma dificuldade de relacionamento. Aí a esposa conversa e convence ele a tratar a mãe bem. Mas ele até fica uma semana bem. Quando é um belo dia, na hora do almoço, ele explode. Mas a senhora reclama de tudo, será possível? E quando você se dá conta, você caiu na armadilha. Os espíritos vieram caraminhando na sua cabeça, botando um monte de caraminhola, um monte de coisa, e você não percebeu. Foi sutil a influência. Foi quase que imperceptível, mas o assédio gerou uma explosão e pode promover um esgarçamento na relação genro-sogra, que pode comprometer até o casamento. Pode colocar o casamento em xeque. Então, como a gente pode ver, a influência é sutil. Ninguém nem percebeu, ninguém incorporou, ninguém materializou. Não aconteceu nada, ninguém viu nada. Só o pensamento. Só a influência sutil derrubou o nosso amigo. Tipo número 2. Tipo número 2. Esse tipo número 2 já faz parte de um estudo apresentado por Allan Kardec, que diz respeito aos processos pertinazes, duradouros. Porque o assédio é um ataque, é um episódio, é uma ida, é um evento só. Mas, de repente, a pessoa está debaixo de uma perseguição que não cessa. Tem anos que está assim. Ela está há anos num processo de perturbação. Esse processo de perturbação, sem dúvida nenhuma, precisa ser também trabalhado. Chama-se obsessão simples.
é o fenômeno através do qual uma entidade se conecta em outra, e pode ser sutil isso, tá? Não precisa se apresentar. Gente, eu estou vendo o espírito vai me perturbar. Não. É sutil que ele vai colocando uma ideia na pessoa. Você não tem valor nenhum, você não presta, você é uma pessoa fraca, você é doente, você é isso, você é aquilo, seu casamento é infeliz, seu filho não merece seu amor. E você às vezes fica conversando sozinho. Aí sabe o que ele me disse? Ele me disse isso, aí eu peguei e disse assim para ele. Então, falando com quem, papai, se você está sozinho? Você está processando ideias que às vezes nem são suas e que estão sendo trazidas para que você viva isso e caia no psiquismo que se quer para manter você escravo nesse processo de perturbação. Aí leva a pessoa a beber, leva a pessoa à promiscuidade, às vezes a pessoa vive doente, tem problemas de acesso de cólera, de raiva, angústia, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, vazio existencial. Quantos e quantos dramas que nós vivemos, que são transtornos psicológicos, tem também, eu disse também, eu não falei que não tem, mas tem também uma influência espiritual. Tem fatores físicos? Pode ter, mas pode ter também fatores espirituais. A gente, inclusive, tem que acabar com esse negócio de achar que ou a pessoa é doente fisicamente, ou a pessoa é doente espiritualmente. Gente, uma coisa interfere na outra. A saúde é integral, o homem é integral. Perturbou o físico, o psicológico e o espiritual vai junto. Perturbou o espiritual, o físico e o psicológico vão juntos. Por quê? Porque é assim, nós somos assim. Experimente você ter uma dor de dente e ficar de bom humor. Difícil. Você fica sem paciência. Por quê? Porque é o físico atrapalhando o psicológico. Não tem como. E aí você fica com umas péssimas companhias espirituais também. Então a obsessão simples é essa característica permanente ali, duradoura, do espírito perseguindo você meses, anos a fio. O que difere o assédio da obsessão simples é que o assédio é só um episódio. A obsessão simples, aquilo não para nunca. É uma perturbação que, meu Jesus, demora meses, anos, décadas, pode durar inclusive uma existência inteira. Mas a obsessão simples, ela tem uma característica interessante. A pessoa diz, eu sinto que eu não estou bem. Eu não estou bem. Eu não estou legal. Eu acho que estou precisando até ir no médico, eu não estou procurando, tenho que procurar alguém, ou me consultar, talvez esteja passando por algum problema, ou procurar um terapeuta, um psicólogo. Então, as pessoas, quando elas se percebem nesse estado alterado, elas procuram a terapia, procuram um médico, elas procuram um socorro, porque elas sabem que elas não estão dando conta sozinhas de resolver os seus dramas. E a obsessão simples, ela pode agravar. Como chamamos as obsessões simples agravadas? O nome delas é subjugação. Podia ser obsessão complexa, né? Mas não é. Obsessão simples agrava para a subjugação. O que é a subjugação? É o mesmo fenômeno da obsessão simples, só que num grau muito mais avançado. No caso da obsessão simples, a pessoa dizia assim, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Na subjugação, ela diz, eu não estou bem e não adianta procurar ajuda que eu não me conserto mais. Veja como muda o estado psicológico da pessoa. A influência é sutil, porque ela não vê, ela não ouve, tem vezes até que ela acha que nem há espíritos. Mas de maneira muito sutil, ele foi tomando a vida da criatura e arrastou o indivíduo para uma circunstância em que a depressão, a angústia de viver, está muito grave. Ela está pensando em suicídio, ela está querendo desistir de tudo, ela já abandonou o trabalho, ela não aceita mais outro tipo de coisa que não seja ficar em casa na cama, deitado, não sai. Entrou no processo da depressão profunda. Essas são algumas das características da subjugação. O terceiro tipo de influência que os espíritos podem exercer sobre nós e que aparentemente pode ser plenamente sutil e a gente nem consiga perceber. Quarto tipo.
O quarto tipo é um outro tipo de agravamento da obsessão simples. O espírito se aproxima, toma a pessoa e depois ele a ilude. Ele cria uma falsa realidade para ela e a pessoa vive na falsa realidade, gerando os fenômenos da chamada fascinação. O que eu vejo não é o real. Então a pessoa se acha missionário. Eu vim ao mundo para trazer uma notícia. Eu sou o representativo do máximo, eu sou o máximo, eu sou um gênio e tal. Eu sou um poeta, um escritor, eu sou... Não, colega. É medíocre o que você escreve, mas você acha que você é um espetáculo. O espírito ilude você. Faz com que você acredite em coisas que não sejam verdadeiras, como, por exemplo, a pessoa começa a dizer, eu me olho no espelho, eu me sinto gorda. Então eu não estou mais comendo. Tem 3 dias que eu não como porque eu preciso perder peso. Minha filha, você está pesando 46 quilos. É muito. Eu quero chegar a 30. Ela se olha no espelho, mas ela não se vê magra. E a mãe insiste que ela come, ela vomita num processo de bulimia. É o próprio corpo negando a comida para tentar manter uma magreza que ela não consegue enxergar que ela já tem. Ela está, às vezes, magérrima, está a pele em cima dos ossos. Mas ela se acha gorda. O que foi que houve? Um processo de fascinação. A entidade, de maneira muito sutil, foi envolvendo e foi criando uma outra realidade e a pessoa cegou na realidade. Então ela acha que fulano é a pessoa, fulano está apaixonado por mim. Não, fulano, tá, eu sei que eu assisti o filme do Brad Pitt e o Brad Pitt olhou para mim na tela. Eu vi que foi para mim aquele olhar e ele está apaixonado por mim, eu vou atrás dele, eu vou para Nova York, que eu vou casar com... Mas não foi no filme? Sim, mas ele olhou assim para todo mundo, mas para mim foi diferente. Eu senti o olhar dele na tela que era para mim e eu vou atrás dele. Aí você pensa, mas o que é isso? Processo de fascinação. A fascinação é uma ilusão no pensamento. E elas são as mais difíceis de tratar, porque a pessoa não se acha doente. Isso aqui é o difícil. Então, esses também são processos de influências sutis que os espíritos podem exercer sobre as nossas vidas. Eu já falei de 4, não foi, Lara? Eu falei do pequenininho, que é o assédio. Eu falei da obsessão simples, quando acontece essa aliança entre o espírito e os homens. Eu falei sobre a subjugação, que é o maior de todos. E eu falei sobre o outro, que é a fascinação, em que a gente, é nesse dedo, só aponta os outros, para mim nada, eu estou sempre certo, é só o outro. Você está errado, está todo mundo errado, mas eu estou certo. Então, é esse 4º dedo. E falta o 5º. Assédio, obsessão simples, subjugação, fascinação e o 5º, chamado por Emmanuel de meio-obsessão. O que é a meio-obsessão? É aquela que a gente acha que não está perturbado e vive a vida inteira numa semi-perturbação, que nunca se trata, nunca procura ajuda. E como a gente fica meio obsidiado, a gente passa metade da existência perturbada e metade não. No tempo que não está perturbado, está até bem. Mas na metade da vida que eu estou perturbado, eu faço metade de besteira a vida toda. Então a gente erra, faz bobagem, atrapalha as nossas vidas exatamente por esse processo sutil que os espíritos exercem sobre as nossas vidas. Essas são as influências que os espíritos podem exercer sobre nós do lado negativo. Mas eu nunca poderia deixar de comentar a mais extraordinária de todas as formas de influência que os espíritos exercem sobre nós. As influências do amor. A doutrina dos espíritos nos conta que nenhum de nós está sozinho. Que ainda que existam entidades perturbadoras, o exército das entidades do bem é sempre muito mais numeroso do que as que perturbam. André Luiz conta em suas obras que se Deus cria desde sempre
E se os espíritos sempre progridem e não andam para trás, o número de espíritos superiores no universo é muito maior do que o espírito sofredor. Porque eu tenho espírito já bom desde muitos milênios. Tem só um tantinho que é perturbado. O resto está tudo renovado. Então, consequentemente, o número de entidades que nos amam e que nos cuidam é muito maior do que aqueles que nos perturbam. Quando nós renascemos, uma coletividade de espíritos é escolhida para nos ajudar durante a vida física, para nos secundar nas nossas existências, para nos apoiar e nos intuir, conhecidos na teologia clássica pelo nome de anjos da guarda, mas que a doutrina espírita os chama de espíritos mentores. São as entidades que nunca nos abandonam, mesmo que a gente erre, mesmo que eu tenha feito da minha vida uma sequência de equívocos interminável, que eu tenha arrebentado com a minha existência. Meus mentores estão a postos. O amor incondicional que eles têm pelas criaturas, de maneira sutil, exercem a sua influência sobre nós. Como se fossem um processo de uma chuva de bênçãos que Deus derrama sobre nós, assim é a presença dos nossos espíritos benfeitores. Nesse momento que estamos aqui, refletindo sobre a influência sutil dos espíritos, eles estão conectados com as nossas mentes, desejosos de ajudar, desejosos de nos auxiliar, porque o que lhes agrada, o que lhes dá prazer são as nossas vitórias morais. Eles não estão, muitas vezes, para nos dar vantagens econômicas, financeiras, riqueza material, sucesso, fama, glória, poder. Às vezes, eles estão até trabalhando para que a gente até nem tenha isso, para que consiga ter mais vitórias espirituais. Essas entidades que nos amam como espíritos que somos, movem-se o tempo todo para garantir a nós a serenidade que tanto buscamos para a harmonia das nossas vidas. Assim, nesse grande e majestoso processo que a vida representa, da relação dos espíritos sobre nós, nunca poderemos esquecer da influência que os nossos amados mentores exercem sobre nós e que é capaz de neutralizar a perturbação de muitos que nos circundam, porque uma gota de amor é suficiente para poder modificar um mar de ódio. Basta que nós sintonizemos com eles. Suas influências sutis não têm o interesse de negar a nós a condição de livre-arbítrio. É preciso que nós elejamos os seus pensamentos como as nossas prioridades. E assim, nos desembaracemos de todo esse mecanismo de perturbação pela eleição das suas ideias. E quando a gente perguntar, e que ideias são essas? Qual é a síntese do pensamento deles? A síntese do pensamento dessas entidades é o amor. O amor que reúne a doutrina de Jesus por inteiro é, na verdade, a síntese do pensamento que os mentores têm e que estão a nosso dispor. Acessamos a eles através das nossas orações, das nossas preces, dos nossos momentos de reflexão, de recolhimento, de meditação, de prática do bem, de exercício das virtudes que o Evangelho nos propõe. Quando fazemos isso com as nossas ações no bem, nós automaticamente nos aproximamos deles. E só para concluir a minha fala, eu quero dizer que muitas pessoas dizem assim: eu quero um mecanismo para afastar os maus espíritos. Eu quero que o Espiritismo me dê uma estratégia, algo que expulse os maus da minha vida. E isso o Espiritismo diz que não existe. Não existe paramento, sacramento, não existe ritual, liturgia, nada que tenha o poder de exercer sobre os espíritos
algo de extraordinário, senão o próprio pensamento. E se você deseja se afastar dos maus espíritos, não existem duas formas, só tem uma. A única forma de se afastar dos maus é aproximando-se dos bons. Na medida em que eu me aproximo do bem, que eu pratico o bem, que eu penso no bem, que eu vivo o bem, minha casa mental fica muito bem habitada e naturalmente sem violência, sem expulsões, sem pragas e sacrilégios, nós vamos naturalmente nos sentindo envolvidos pelo amor e vamos sentir as sutis influências dos bons espíritos sobre os nossos atos e os nossos pensamentos. E Deus, portanto, nos ajude nesse processo de garantirmos a nossa conexão com o mais alto e fazermos o melhor uso possível das lições que o Espiritismo nos dá.